É uma honra poder estar aqui falando um pouco sobre oncologia e espiritualidade, porque digamos que a espiritualidade é algo que permeia o tempo inteiro a consulta oncológica. Agora mesmo eu estava conversando com o Genilson sobre casos de paciente do qual a espiritualidade auxiliou muito o manejo, tanto do tratamento quanto da enfermidade, e a gente tem que se ver como um ser, digamos, com várias nuances, várias partes que devem ser abrangidas. Então, a era lá, que ficou lá atrás do médico observar apenas a doença, eu acho que deve ter ficado lá atrás mesmo. E essa cisão entre espiritualidade e ciência, que houve também lá atrás, deve se deixar de lado, e a gente vê que hoje em dia, reconhecidamente, algumas instituições já colocam isso como prática corrente, tanto na formação quanto na condução dos pacientes dentro da medicina. Então, uma alegria estar aqui com vocês. E o diagnóstico oncológico ele leva à abordagem do sofrimento humano. Não há como você ter esse diagnóstico e não ter várias reflexões a respeito de finitude. Você vê várias expressões como agora eu tenho uma espada na cabeça, agora o meu relógio está em contagem regressiva. Você vê isso tudo no consultório o tempo inteiro. Sofrimento emocional, isso leva a uma ansiedade. Até o próprio organismo entra no modo de defesa, como se estivesse sendo atacado. Isso aumenta a ansiedade do paciente. Se perguntar para que serviu a vida dele. Então, a avaliação do sentido do propósito é algo que passa a estar presente dentro desse diagnóstico. O impacto nos vínculos não é mais uma pessoa como foi muitas vezes após o diagnóstico, e a necessidade de apoio, esperança e integralidade. Então, esse diagnóstico, ele, digamos, impacta muito. Não é um diagnóstico de uma hipertensão, não é um diagnóstico de uma diabetes. Então, é um diagnóstico, por mais que a doença tenha um perfil favorável, às vezes, não é um diagnóstico fácil. E de onde vem a etimologia da palavra espíritos? Espírito vem de espíritus, do latim. A raiz latina espíritus vem de sopro. Isso vem do Gênesis, quando tem o trecho que fala que Deus soprou o barro através das narinas e gerou a vida. Então, aí essa escultura é a escultura de Rodin, como uma mão perfeita, que ele descreve como a mão de Deus moldando a argila, moldando o barro. Então, Rodin, no seu impressionismo, como ele consegue moldar a pedra como se fosse um barro, realmente é impressionante o quanto a gente observa, digamos, essa transcendência através do espírito. E o conceito de espiritualidade da Organização Mundial da Saúde, de qualidade de vida, ela coloca o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material que pressupõe que há mais no viver que pode ser percebido ou plenamente compreendido. Ou seja, fala um pouco de propósito, fala um pouco de transcendência, remetendo o indivíduo a questões como significado e sentido da vida. A gente vê que nesses pacientes, a gente estabeleceu o propósito da vida deles, é algo que é uma constante, muitas vezes, de toda consulta, para que você coloque ele enxergando no que é necessário. Então, é importante que a gente tenha esse foco nas consultas. E quando a gente fala de integralidade, a gente pode falar do conceito japonês do Ikigai, em que são avaliados basicamente missão, paixão, profissão e talento. E isso tudo é englobado entre o que você ama fazer, o que você é bom em fazer e o que você pode fazer para o mundo e o que você pode ser pago para fazer, porque também a gente precisa do nosso provento, nosso sustento.
Então, essa integralidade do Ikigai é justamente para que a gente tenha mais harmonia no nosso dia a dia. E algumas vezes eu comparo um diagnóstico grave de uma doença paliativa com isso aqui. Esse aí é a entrada do campo de concentração de Auschwitz. Eu não sei bem, não sei alemão, mas Arbeit macht frei, traduzido livremente como só o trabalho liberta. Essa era a porta do campo de concentração de Auschwitz. Imagine se, dentro de um campo de concentração, em que na sua frente seus conterrâneos são incinerados, que já se sabia lá na frente dos incineradores. Ao seu lado, seus conterrâneos caem de exaustão e você escolhe sobreviver. A gente está falando aqui de propósito, de transcendência. Essa foi a chave para a sobrevivência do maior psiquiatra, na minha opinião, de todos os tempos, foi Viktor Frankl, que fundou a Logosofia, participou da terceira escola de Viena de psiquiatria. Então, ele escolheu o quanto o externo iria afetá-lo. Então, é dessa forma que a gente tem que modificar o pensamento do nosso paciente para que ele seja uma fortaleza em si mesmo, para que ele não seja afetado pelo externo e para que o seu intelectual, emocional, espiritual esteja íntegro. Então, por que que a espiritualidade importa? Quando a gente fala em dor total, que é um conceito de cuidado paliativo, a gente vê ali que tem a parte física, emocional, social e espiritual. Quando a gente está emocionalmente abalado, a gente fica mais inflamado, a gente sente mais a dor, socialmente incompreendido também, fisicamente nem se fala, e espiritualmente também. A gente é composto por essa vertente que deve ser considerada. Pacientes que meditam, a gente observa, os que meditam estão na linha de cima, os controles estão na linha de baixo, a gente observa maiores campos azuis, que são os campos de redução da atividade. Digamos que quando o paciente está em stand-by, ele está sem fazer uma atividade, sem atenção focada, digamos que o cérebro dele relaxa mais nas regiões que tem que relaxar. Então, a gente vê esse benefício das pacientes que meditam. É, Existe esse estudo com mais de 200 mulheres que aumentaram a aderência ao tratamento, diminuíram a ansiedade e tiveram maiores qualidade de vida. Então, você tem isso na prática. Hoje em dia, temos o Manual de Espiritualidade em Oncologia da Sociedade de Oncologia, mas nada disso é estabelecido sem a gente buscar um propósito. Então, é na raiz da psiquiatria que a gente tem que buscar esse propósito. Então, a gente tem que imaginar que a espiritualidade é uma dimensão incontornável. O diagnóstico oncológico ele leva a uma reflexão sobre finitude, isso é constante. Doutor, quanto tempo eu tenho? Doutor, você acha que eu vou viver muito? Isso é muito presente na consulta, então a gente tem que remeter ele a outra coisa, porque do contrário, esses pensamentos passam a ruminar e o paciente entra num quadro depressivo muito presente. Então, qual os recursos que a gente tem? Ressignificar. A gente tem que buscar na anamnese do paciente o que é importante para ele. Ah, doutor, eu antes do diagnóstico caminhava na praia uma vez por semana. Vá lá com sua esposa, vai caminhar. Eu rezava o terço, vai rezar. Vai dentro da igreja e veja os grupos de oração, os grupos que entregam alimento na rua, vai participar disso. Então a gente tem que buscar no nosso paciente o que é importante. É, Estabelecendo otimismo, existe um recurso que eu utilizo muito, se chama programação neurolinguística. Você não fala de dor, você fala em incômodo. Você não fala em morte com os familiares, você fala em desfecho. Então, escolher muito bem as palavras para que a gente atinja menos o paciente. Me veio um paciente de um outro colega uma vez e ela sabia plenamente do diagnóstico, foi muito interessante, porque, doutor, eu sei que eu não tenho muito tempo, doutor, eu sei que meu quadro é muito grave,
mas eu não quero ouvir isso em toda consulta. Por isso eu estou vindo no senhor, porque toda vez que eu sou consultada, minha oncologista toda hora fala, reafirma isso e eu saio muito para baixo. Ou seja, a gente tem que dar o suporte para ela, a gente tem que cuidar para que as palavras não choquem. Ela tinha noção da realidade, mas ela queria receber aquilo na cabeça o tempo inteiro. Então, mostrar também o quanto a religiosidade e a espiritualidade trazem o sentido e o impacto positivo disso tudo. É, Quando eu comecei a estudar para essa aula, eu busquei livros sobre religiosidade e saúde e encontrei esse livro do Koenig, que ele avaliou 850 pesquisas sobre saúde mental, espiritualidade e bem-estar. E é demonstrado que tiveram os pacientes que exercitaram a religiosidade, exercitaram a espiritualidade, tiveram mais esperança, otimismo, menores índices de ansiedade e depressão. Ou seja, você faz o nosso paciente viver melhor. Então, esse é o livro que eu acho que vale a pena. Ele traz, a espiritualidade leva a esse sentido de propósito e transcendência, e a religiosidade organiza isso, né? Então, ele melhora, reduz o sofrimento existencial, aumenta a esperança, aumenta o sentido na doença, a aceitação, o porquê, valorizar o que realmente vale a pena, diminui depressão, ansiedade e ideação suicida, melhora a percepção global, mais resiliência, mais adesão ao tratamento. Isso é muito frequente quando o paciente tem uma religião mais presente e melhora muito a relação médico-paciente. Então, a gente, acessando a religiosidade e seus benefícios. Quando a gente vai acessar a religiosidade do nosso paciente, não é só falar assim, qual é a sua religião? Isso muitas vezes tem que se saber a palpabilidade da religião na vida do paciente. Porque tem paciente que vai dizer que é católico, mas ele não entra na igreja há um ano. Tem paciente que vai dizer que é espírita, mas ele foi num centro espírita quando era pequeno. Então, essa organização HOPE, digamos assim, esse acrônimo HOPE, na minha opinião, é o que traz melhor. Existem três tipos de forma. Para mim, essa é mais clara. Quais são suas fontes de esperança no H? É, Você participa de alguma religião de forma presente? E aí ele vai falar, não, participo, não frequento. Quais são suas crenças importantes? Na minha religião eu acredito em Jesus, que ele veio para salvar os homens. Eu só acredito em Deus. Então, isso vai saber para que a gente maneje e como isso afeta você no seu dia a dia, nos seus cuidados. Então, isso é muito importante. E a religiosidade, ela traz qualidade de vida dos pacientes oncológicos, reduz o estresse, qualidade de vida e leva a bem-estar espiritual. Isso está em praticamente todos os estudos que avaliam isso relacionado aos pacientes oncológicos. E eu trouxe aqui esse estudo que foi feito pela Unifesp, junto com a City of Hope dos Estados Unidos, já avaliou 100 pacientes e foi taxativo quanto a isso. E teve uma meta-análise que avaliou 2.580 pacientes, teve redução da fadiga. Quem passou por uma depressão sabe que a fadiga é muito frequente. Você não consegue, você pode não ter nada físico que te impeça, mas você não consegue fazer coisas que você fazia de forma cotidiana. Então, reduz a depressão, naturalmente reduz a fadiga, reduz a dor. A gente viu o conceito de dor total, reduz a ansiedade e depressão e leva um bem-estar espiritual. E hoje em dia, existe um manual de espiritualidade e oncologia da SBOC. Então, manejando as práticas contemplativas e suas evidências científicas. O que separa a religiosidade da espiritualidade? Isso é muito frequente e há uma mistura dos dois, porque os dois se correlacionam. E achei muito interessante essa analogia na mesma árvore, em que espiritualidade é como a raiz que dá sentido e a religiosidade é como o tronco que oferece estrutura. Então, a espiritualidade seria a busca de propósito.
E na religiosidade, isso é uma busca de propósito com participação de sistemas religiosos organizados, ou seja, você sistematiza essa busca todo domingo de manhã, todo sábado, toda vez que vai no centro de Umbanda, toda vez que vai no centro kardecista. Então, você sistematiza essa busca. A espiritualidade pode existir sem religião, já a religiosidade, ela envolve fé, doutrinas, rituais. Na espiritualidade, a vivência é subjetiva e pessoal. Na religiosidade, é coletiva e institucional, na instituição que você professa. Na espiritualidade, você pode ter a seguinte pergunta: qual o sentido da minha vida? A religiosidade responde a pergunta: o que e como eu acredito? Então, essa separação é muito interessante para que a gente veja que a religiosidade é um meio para chegar à espiritualidade e deve ser respeitado em cada paciente. Quando eu passei por uma situação que tive que buscar uma psicóloga, eu busquei três psicólogos. A terceira realmente foi fantástica e me ajudou muito. Mas uma delas me chocou, porque simplesmente ela usou o seguinte termo: Marcos, você acha que Deus está em cada coisinha, em tudo que ocorre, em tudo. Deus não estava prestando atenção para isso, Deus não está olhando para isso. E aquilo me chocou tanto, porque eu já tinha uma formação, digamos, psicológica. Sabia que dentro da psicologia isso não pode ser mexido. Eu fui muito bem na minha cadeira de psicologia, na minha formação médica. Então, achei aquilo tão errado e, graças a Deus, me fez buscar outros profissionais. Mas é algo que a gente não deve nunca mexer. A religiosidade é como o paciente acredita e como ele se relaciona com a vida. E o impacto das práticas contemplativas, o primeiro estudo que eu estou trazendo é um estudo de São Paulo que avaliou a modulação do córtex pré-frontal, sistema límbico e da amígdala em pacientes que faziam práticas contemplativas. Isso mostrou que esses pacientes eles melhoravam a ansiedade, mostrado mesmo em ressonâncias funcionais. Então, é algo que realmente a gente observa fisicamente. Trazendo um estudo aqui um pouco mais robusto, um estudo internacional do Breuer, ele avaliou 45 pacientes. Essa imagem aí, ela fala muito, essa imagem é do estudo, e que mostra que os que meditavam, eles tinham, digamos, a parte azul, que é a parte, digamos, de descanso cerebral, muito maior do que os que não meditavam. Digamos que os que meditavam, esse é o termo, ruminam muito. Eles ficam num default, que é utilizado esse termo em inglês, frequente, é como se eles estivessem ativos, ruminando o tempo inteiro. E os que meditam, eles conseguem se libertar um pouco dessa ruminação e descansar o cérebro e focar com atitudes mais certeiras, atitudes mais corretas, porque, digamos, eles estão com o córtex cerebral mais descansado para escolhas. E quando a gente traz para a oncologia, tem esse estudo com mais de 200 mulheres de câncer de mama, estágio 0 a 3, em que foi feito mindfulness por 8 semanas versus controle. E a gente observa que houve uma melhora significativa no humor, na qualidade de vida e bem-estar, na aderência ao tratamento e na modulação biológica. E os estudos todos falam que não houve evidência de impactos em desfechos oncológicos duros. Eu coloquei até agora. Por que eu digo até agora? Esse estudo ele viu que a meditação traz uma modulação biológica, a queda do cortisol e L6, que foram os principais fatores que foram dosados. Esses pacientes meditavam, eles tinham queda do cortisol. A gente sabe, através de um estudo, que o paciente que faz imunoterapia pela manhã, ele tem melhores desfechos. Por quê? A imunoterapia faz com que o paciente atue contra a doença dele. Então, como o cortisol está baixo de manhã, ele passa a atuar melhor. Então, será que essa queda do cortisol não traz melhores resultados, melhores desfechos oncológicos em pacientes que fazem imunoterapia? É algo que a gente pode avaliar, né? Algo que a gente pode questionar dentro disso.
E o que que é meditação? É a gente trazer a autorregulação, o foco da atenção para alcançar tranquilidade. Pode parecer ignorância minha, mas eu coloquei o que é meditação justamente que eu busquei isso tudo quando busquei entendimento para essa aula. É, então, a gente treina o foco da atenção para alcançar essa tranquilidade. A concentração, a redução do estresse e da ansiedade. É um exercício de treinar a atenção, trazendo o foco de volta para um ponto específico. Em geral, esse ponto específico é a respiração. Eu fiz hipnose médica e, quando a gente faz hipnose, a gente foca totalmente na respiração. O foco do paciente passa a ser sua própria respiração. Então, através daquilo ali, ele consegue reduzir, digamos, a sua interação com o meio externo e o meio físico. É como se ele voltasse para ele se, digamos, se reagrupasse. Então, se recolhesse dentro de si. Então, é muito interessante essa foco na respiração. E como fazer? Acomodando-se. Uns descrevem sentados na posição de flor de lótus, outros descrevem sentado na cadeira, tem várias formas, tá? Não existe uma forma correta ou uma forma errada de meditação. Existem todos os tipos de escritos. Fechar os olhos ou olhar um foco de forma desfocada, conectar a respiração, focando na respiração, na inspiração, sempre buscando respirar o máximo possível e expirar tudo. Esse foco no que você está fazendo, na sua respiração, leva a uma tranquilidade maior. E aí, focando isso, isso vai se aperfeiçoando, você vai aperfeiçoando a sua respiração. E quando você perceber que veio um pensamento que não está condizente com a prática, você volta o seu pensamento na sua respiração. Isso vai ocorrer muitas vezes quando houver o treinamento. Isso é muito comum. Depois do tempo que achar necessário, meia hora, poxa, meditei durante meia hora, meditei durante uma hora, aí sim você delicadamente abre os olhos e vai percebendo essa melhora no seu organismo. Então, é basicamente a gente voltar para si mesmo. E como deve ser a abordagem desses pacientes? O paciente deve ter uma abordagem integrativa em todos os aspectos. Não à toa, quando a gente observa os aspectos de cuidado, a gente tem a parte física, psicológica, psiquiátrica, social, espiritual, cultural, ética e legal, tanto do paciente quanto da família. A gente tem que ter que esses pacientes sejam abrangidos de forma integral. Então, você orientar um paciente à meditação é a mesma forma que você orientar um paciente a fazer uma atividade física. Ó, você ganhou um peso, tratamento de câncer de mama deu certo, mas isso aumenta o risco. Ó, estou te notando muito ansioso agora, quero que você faça uma meditação, quero que você passe a fazer meditação, yoga, mindfulness, o que seja. Depois dessa aula, eu passei, digamos, a orientar muito mais disso de forma frequente. Trazendo para a oncologia, no cuidado paliativo, a gente vê que a definição de cuidado paliativo pela OMS, que sofreu mais dois ajustes, ele fala de uma abordagem. Cuidado paliativo não é um tratamento, é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e das famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida, previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Olha o quanto a espiritualidade agora é tão considerada dentro da medicina depois de tão relegada lá atrás, né? Então, a gente observa que hoje em dia é uma frequência a gente ter uma conexão espiritual com nossos pacientes. E essa frase eu vi de um congresso de psicologia que eu participei, viver em espessura e não em comprimento. Quando a gente não consegue mais dias para nossos pacientes, a gente tem que conseguir que os dias tenham qualidade. Isso é dar espessuras para os dias. Muitas vezes não ficar tratando até o último segundo, muitas vezes não.
a sua disponibilidade, permitir que o paciente não interne tanto, tenha mais qualidade de vida naqueles momentos que você sabe que não vão ser muitos. Então, isso realmente é você dar espessura para os pacientes quando eles não têm mais muito tempo. Quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente não pode deixar de falar de Cecily Saunders, foi médica, enfermeira e assistente de saúde no Reino Unido, e ela que fundou os cuidados paliativos através do primeiro serviço de cuidado paliativo, que foi no St. Christopher's Hospice de Londres. E o que motivou ela, primeiramente, no seu livro, foi esse imigrante polonês, David Tasma. Nos conhecemos de uma forma bastante profunda nos 2 meses que ele teve de vida. 2 meses marcaram ela a ponto dela modificar, digamos, os objetivos dela. Havia, obviamente, uma necessidade tremenda pela parte dele de dar algum sentido à sua vida, porque ele estava realmente gravemente enfermo, aos 40 anos, se sentindo sem importância e irrelevante na sua presença, sentindo que sua presença não tinha feito a diferença. Então, isso é muito frequente, a gente observar que a gente tem que dar propósito à vida dos nossos pacientes. Como eu disse, o conceito de dor total, que é um conceito muito presente em cuidado paliativo, ele abrange também a parte espiritual para que a gente consiga que esses pacientes sejam integralmente vistos. Quando a gente fala de cuidados em pacientes paliativos, a gente tem coisas bastante diferentes. Do lado esquerdo, a gente observa uma paciente em tratamento paliativo há 4 anos que corre 3 quilômetros. E então, essa paciente está em tratamento e, se Deus quiser, vai ficar muitos anos em tratamento. À direita, um paciente que está observando a igrejinha onde ele fez a sua comunhão, primeira comunhão, onde ele foi batizado, onde ele casou. E você vê que ele está gravemente enfermo, você vê que ele está com uma bala de oxigênio, está literalmente paliado, um manto cobrindo ele, né? Então, quando a gente fala de paciente paliativo, o da direita é um paciente em cuidado paliativo exclusivo, ou seja, você não tem nenhum tratamento específico para combater a doença, apenas cuidar dele integralmente. E do lado esquerdo, você tem uma pessoa que vai seguir o tratamento paliativo e vai ficar muito bem por muitos anos, se Deus quiser. Então, essa noção de que um paciente, quando ele está metastático, ele não está em fim de vida, a gente tem que trazer para a medicina, que é muito frequente. Quando os pacientes têm doenças metastáticas e chegam na emergência, muitas vezes eles recebem notícias de forma muito ruim. Então, o especialista ele vai saber conduzir isso bem. O melhor é que antes de prognosticar há 6 meses, 2 meses, pede para ir para o especialista que ele vai saber conduzir melhor isso. Porque quando a gente observa em câncer de pulmão, a gente vê que tem pacientes vivendo 96 meses. Então, é muita coisa para um paciente metastático. Então, as terapias-alvo, as imunoterapias mudaram o prognóstico da oncologia. E se existe cura em oncologia, ela passa tanto pela terapia-alvo quanto pela imunoterapia. Isso aqui é um protocolo que eu acho muito interessante todo estudante ter conhecimento, é o protocolo SPIKES, é o protocolo para comunicar mais notícias. Isso eu comecei a estudar quando comecei a estudar cuidado paliativo e eu vi que de forma muito interessante certas coisas já fazia instintivamente. Setting, de preparar o ambiente, ou seja, você não vai dar uma comunicação para o familiar que o seu marido, sua esposa não tem muito tempo no corredor, enquanto está passando uma pessoa, você cumprimenta. Você busca um local, às vezes é difícil, principalmente no serviço público, mas busca um localzinho mais reservado para você acessar aquela pessoa. É, Perception, você percebeu o que está entrando ali, porque tem vários pacientes, existe uma coisa que se chama competência cultural. Você não vai falar da mesma forma com um engenheiro, com um pedreiro, com uma pessoa mais simples, com um agricultor. Então você tem que falar a linguagem do seu paciente para que você consiga acessar ele. Então você tem que perceber se ele está te compreendendo. Não é só informar, sua esposa não tem muito tempo e ir embora. Você pergunta, oferece, mas você quer saber mais alguma coisa? Muitas vezes a pessoa não quer saber ali o tempo, não quer saber, e você já taxa há uns 2 meses, 3 meses.
E não é o que a pessoa quer saber. Recentemente, mesmo no consultório, estava a esposa e o marido, e daí o marido perguntou em termos de tempo, e você notava que a esposa não queria saber. Aí eu só olhei para ele, para que ele olhasse para ela e visse que na hora de fazer aquela pergunta. Em particular, responderia tranquilamente, mas você não pode desrespeitar, digamos, o paciente para que, mesmo que seja um familiar que esteja fazendo uma pergunta que não cabe ali. É, compartilhar o diagnóstico, eu explicar o que está acontecendo, acolher os sentimentos. Depois de uma conversa assim, o paciente frequentemente desmorona, o familiar, e você deve acolher, explicar e traçar estratégias para os próximos passos, que seja um cuidado paliativo, que seja um tratamento paliativo com boas perspectivas ou perspectivas não favoráveis. Isso tudo tem que ser avaliado quando você vai trazer notícias ruins para que você não deixe o paciente com o problema na mão. Você tem que trazer o problema e a solução. Tipo, um paciente, seu familiar é incurável, não tem mais tratamento, mas a gente vai colocar no cuidado paliativo, que vai ver ele de forma integral, ele não vai morrer com dor, não vai morrer por falta de ar, a gente vai estar juntos. Então, isso é muito importante. E quando você comunica, quando ocorre uma notícia ruim, quando ocorre uma situação ruim, existem as fases de luto, que foi primeiro descrito por Elizabeth Kübler-Ross. Ela é suíça, salvo erro, e ela descreveu muito brilhantemente. A gente vê que tem pacientes que passam por todas essas fases de forma frequente, tem pacientes que não, tem pacientes que estacionam em algumas fases. Então, é muito interessante a gente saber que existe período da negação quando você comunica e o paciente não quer saber daquilo. O paciente, não, não é isso. Ou, por exemplo, o paciente está com um sangramento nas fezes e ele nega, não, não, não tem nada, isso é só uma indisposição, eu comi algo de ruim. Então, isso é muito frequente frente a uma notícia ruim, frente a uma situação ruim. A raiva, tipo, por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso não aconteceu com fulano, que é uma pessoa ruim? Porque isso é muito frequente. A negociação, coisa do gênero, se eu ajudar aquela instituição de caridade, eu acho que Deus vai cuidar de mim. Isso é frequente, isso é instintivo. A depressão, quando a pessoa cai em si e realmente tem um período que você vê que ela cai, isso é comum, mas a gente deve tentar reduzir isso no consultório para que isso não se transforme em algo profundo, algo duradouro, e a aceitação. Quando o paciente vê que, apesar daquela situação toda, ele não morreu, ele segue ali, e ele tem coisas para fazer, e aí a coisa vai acontecendo, ele vai voltando à vida. Então, é muito frequente essas fases, e a gente tem que saber, quando a gente está falando com um paciente, isso. Recentemente eu tive uma consulta que a familiar chegou com uma raiva profunda em que tudo que eu falei de forma acolhedora, ela trouxe para mim com raiva. Não, você falou isso, falou aquilo, quando o marido dela falou assim, eu não estou conseguindo caminhar os 5 quilômetros que eu caminho por dia. Eu falei, pô, caminha pouco, caminha um pouquinho menos, é bom para você e tal. E ela falou isso como se fosse uma coisa absurda. Ou seja, ela estava com raiva, ela está no período da raiva, ela já saiu da negação para a raiva. A próxima vai ser a negociação, depressão e aceitação, e a gente tem que reduzir esses períodos que são mais maléficos, digamos assim. E quando a gente fala em cuidado paliativo, a gente tem esse livro que é muito interessante, é de uma enfermeira australiana que fala os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes da morte. E a gente tem com isso que os nossos pacientes eles não tenham esses arrependimentos de uma forma muito frequente. Não seguir os próprios sonhos, isso é muito frequente. A gente tem que ensinar nossos pacientes a serem felizes, trabalhar demais e não aproveitar a vida. Isso pode ser considerado como trabalhar algo que não gosto. Eu trabalho demais, eu gosto muito do que eu faço. Não expressar os próprios sentimentos, ou seja, principalmente em sociedades um pouco mais fechadas, as pessoas são orientadas a não expressar os sentimentos e perder contatos com amigos. A rede de amigos, ela fortalece a gente. Muitas vezes você não quer falar com pessoas as coisas com a sua família, mas os bons amigos, eles vão te compreender e te ajudar. E talvez mais dramático, não buscar a própria felicidade. Buscar a felicidade através das coisas dos outros, isso talvez é o que leva a maior angústia quando você vê que a vida era tua e você não buscou ser feliz de verdade. Então, digamos, já entrando nas últimas considerações, a gente deve pensar
como o Viktor Frankl pensou, em que ele via uma situação irremediável, poderia não sair dali, mas ele escolheu que aquela drama, aquela situação que ele estava vendo no seu entorno não entrasse dentro dele. Então, ele buscou um significado para aquilo tudo. Por isso que ele fundou a logosofia, que é o que busca um significado e um sentido da vida. E existe uma frase muito que eu gosto muito de Joana de Ângeles que fala: quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Realmente, quando você está deprimido, se você for ajudar os outros, você vai ver que a gente não tem motivo para aquilo. Então, isso vai ajudar, ajuda os nossos pacientes a focar no que realmente importa. E como take-home message, a gente sabe que o sofrimento oncológico é multidimensional, envolve parte física, emocional, social, espiritual, isso tudo deve ser abrangido. A espiritualidade é diferente de religiosidade, mas elas se integram, elas se coadunam. Então, deve-se realmente misturar isso na conversa, tá? E a espiritualidade auxilia na adaptação, no suporte ao tratamento. As evidências mostram benefícios tanto em depressão quanto na redução da depressão, melhora da ansiedade, ganhos, de aderência ao tratamento, e a medicina, incluindo a dimensão espiritual, fortalece a relação terapêutica com o cuidado integral. Então, cuidar e tratar a doença é estar presente na história de quem sofre. Então, muito obrigado a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouco desse tema tão interessante.